Bom dia, internet. Forsaken, tá aí um jogo legal do Roblox. Primeira vez que eu joguei Forsaken, eu não gostei nem um pouco do jogo. Pra ser bem sincero, eu criei um ódio genuíno por ele. Mas depois de um tempo, eu dei uma nova chance. E bem, eu gostei bastante do jogo, não vou mentir não. Forsaken é um Dead by Daylight, só que do Roblox, com seus próprios sobreviventes e assassinos. E nesse vídeo, eu vou contar a história deles, pra você, meu amigo, que não sabe de nada da história deles. E antes de continuar o vídeo, por favor, deixa o like, se inscreve, manda esse vídeo pra alguém. Esse vídeo deu muito trabalho e se eu fazer isso vai me ajudar bastante. E foi mal se o áudio do vídeo estiver ruim, rapaziada. Primeiramente, eu vou explicar o que é o Forsaken em si. O Forsaken em si é uma dimensão paralela, criado por uma entidade chamada Sprectum, e não sabemos quase nada sobre essa dimensão. O Forsaken é basicamente um purgatório. Ninguém de verdade morre naquele lugar. Inclusive, isso me lembrou a Have No Mouth and the Must Scream. Agora que eu te expliquei o que é o Forsaken, vamos entender a história dos assassinos. Cool Kid. Na história do Roblox, Cool Kid, ou o nome do seu criador sendo 007N7, foi um exploiter que hackeava jogos. E esses jogos eram Work in a Pizza Place e Natural Disaster. Agora no Forsaken, o Cool Kid era só uma criança normal. Ele era filho adotivo do 007N7. Enquanto o Cool Kid crescia, ele ganhou o Cool Guide. Ele usava isso para causar estragos, principalmente na Builders Brother Pizza, fazendo o que o 007N7 fosse colocado na lista negra do estabelecimento. Após o Cool Kid desaparecer de um jeito misterioso, ele foi pego por Sprectum, que transformou ele em um assassino. E também iludiu o Cool Kid, fazendo ele acreditar que tudo era apenas uma brincadeira. E bem, essa foi a história do Cool Kid no Forsaken. Agora vamos pro próximo. Gente, é o Jason. Ele veio da franquia Sexta-feira 13 e ele é um slasher. Ele veio do jogo Sobreviva aos Assassinos da Área 51. Bem, era só isso que eu tinha pra falar do Jason. Ele não tem muita história no Forsaken esse, não que eu saiba. E, bem, vamos pro próximo. John Doe. John Doe na história do Roblox, ele foi uma conta de teste criada lá pros anos 2005, cara. Ou seja, o cara tá velho. Ele é mais conhecido por uma lenda urbana que ele e a Jenny Doe destruiriam o Roblox no dia 18 de março de 2017. Agora, no Forsaken, a teoria principal do John Doe é que ele era casado com a Jenny Doe, mas ele foi corrompido por um código extinto dos primórdios do Roblox, o que fez ele se esquecer da Jenny e o único objetivo dele agora é matar. E bem, infelizmente é só isso que a gente sabe do John Doe, porque o Forsaken em si não tem muita história sobre ele. É que nem o Jason, sabe? Não tem muita história. Bem, já que eu consegui explicar o que tinha ao meu alcance sobre o John Doe, vamos pro último assassino. O meu favoritinho, inclusive, eu gosto muito dele. E é um pouco estranho falar meu assassino favorito, não é não? É cabuloso essas coisas, hein? Eu vou estar chamando um X1 de um X4 que é mais fácil. Na história do Roblox, o 1x4 ele foi criado pelo Chandledsky em 25 de outubro de 2007. E bem, ele foi criado só por uma história boba do Roblox. Sua primeira menção foi no NecrobloxCon. É o Necromicon da franquia Evil Dead, só que do Roblox. A conta do 1x4, ele só foi criada só para espalhar medo por conta de uma história do Chandledsky. Muita gente nessa época achou que ele era um hacker de verdade. No entanto, uma pessoa usou o nome do 1x4 para usar exploiter, se passando de hacker e fortalecendo o boato que ele era um hacker. E bem, era isso que eu tinha pra falar sobre o 1x4. Eu pesquisei, tá? Eu fui atrás de saber as informações dele, mas a culpa não é minha, que nem o próprio jogo tá divulgando informação, gente. E bem, o vídeo não deu nem 5 minutos ainda, então vamos começar a falar agora dos sobreviventes. Você achou o quê? Que eu ia falar só da história dos killers e acabar o vídeo? Não, gente, aqui eu tenho que trabalhar, né? Tem que postar vídeo. E na moral, se você estiver vendo esse vídeo até aqui, eu queria agradecer você, hein? Mas bem, agora vamos falar do sobrevivente noob. No Roblox, o noob, ele foi o avatar inicial das pessoas. E bem, hoje em dia, no Roblox, os noobs são um patrimônio. Já no Forsaken, a história do noob é um pouco pesada. Então, se você não gosta desse tipo de coisa,
Pule pro próximo personagem. Noob era amigo de Guest 666. Os dois se envolveram em algo que levou eles a se separar. Algo relacionado à ganância e ciúmes do Guest. Depois disso, o Noob ficou mais fechado, enquanto o Guest não aceitou bem a separação deles. Durante o banimento que o Builderman deu no Guest, ele fez algo com seu corpo que fez ele se transformar. Enquanto isso, o Noob ele começou a se recuperar com uma iniciativa de 3 amigos que estavam apoiando ele. Mas esses 3 amigos desapareceram de uma forma misteriosa e também foram parar no Forsaken, deixando o Noob sozinho de novo. Mesmo depois de tudo isso, Noob ainda se sente arrependido por tudo daquela época. Ele até escreveu uma carta pro Guest, só que ele nunca enviou essa carta para ele. O Noob ainda se considera melhor amigo do Guest, sem saber que ele também foi pro Forsaken. Bem, agora vamos falar do próximo personagem. O Elliot no Roblox, ele é o personagem do jogo Work at a Pizza Place. Bem, agora no Forsaken, Elliot é o melhor personagem da Builder Brothers Pizza. E ele trabalha fazendo todos os trabalhos da pizzaria. Ele é filho do Mr. Builder, um dos fundadores da Brother Pizza. Também o Elliot, ele tem muita raiva do 007N7, porque todas as vezes ele levava o Kid que sempre fazia bagunça. E bem, era só isso que eu tinha pra falar do Elliot. Agora vamos pro próximo personagem. No Roblox, Builderman foi o segundo desenvolvedor principal do Roblox. Hoje em dia, no Roblox, Builderman é o atual dono da Roblox. Agora, no Forsaken, o Builderman ele é um suporte que ajuda os sobreviventes fazendo máquinas. E bem, ele fez uma promessa pro Shedletsky que ajudaria todos os sobreviventes. E bem, era só isso que tinha pra falar do Builderman. Tem muito personagem no Forsaken que ele tem pouca história e, gente, infelizmente eu tenho que falar do que tá ao meu alcance. Agora vamos aí pro personagem que muita gente gosta, que é favoritinho de muita gente. Bem, o Two Times em si, no Roblox, ele não tem muita história, só que o spawn no peito dele é o clássico spawn do Roblox. Agora, por Forsaken, meus amigos, o Two Times tem uma história interessante. Ele faz parte de um culto que venerava a ressurreição. Nesse culto, Two Times tinha um amigo chamado Azuri. Em um momento, Two Times ficou louco por causa de suas crenças e acabou matando Azuri em forma de sacrifício para que eles recebessem sua segunda vida. No início, Two Times ele realmente se arrependeu disso. Mas Two Times tinha uma foto com Azuri riscado e tendo as palavras Glória ao Respawn grifadas nela, mostrando que ele estava completamente devoto ao Spawn. Com a morte de Azuri, Two Times se tornou um assassino. E bem, essa foi a história do Two Times. Vamos pro próximo. Shedletsky, ai como eu gosto do meu mano Shedletsky, sem meme, ele é muito legal. Na história do Roblox, Shedletsky foi um ex-diretor criativo do Roblox, dos anos de 2006 a 2015. Enquanto Shedletsky trabalhava na Roblox, ele criou jogos como Nuke the Wallis e Sword Fight on the Heights. Bem, agora vamos pro Forsaken. Shedletsky é conhecido por ser o portador das 7 espadas Spoft. Shedletsky também é amigo de Builderman e ele é o maior inimigo de 1x1x1. Shedletsky ele odeia 1x4 porque 1x4 é a personificação do ódio de Shedletsky. 1x4 não quer nada mais além de matar Shedletsky. Também, os dois são responsáveis pela melhor batalha de espadas do Forsaken. Eu tive que pular ela, eu não consegui colocar ela inteira, mas se você gosta de Forsaken, vê o canal do Crimson, ele faz uma animação muito boa de Forsaken. Mas bem, era isso que eu tinha para falar sobre o Shedletsky. Agora, vamos para o próximo personagem. No Roblox, o 7N7, ele era um exploiter que criou a conta do Cool Kid e o Cool Guy. Lá em 2014, ele bagunçava vários jogos do Roblox, especialmente os mais populares, como Your Cat a Pizza Place e Natural Disaster. No Forsaken, a história dele com o Cool Kid é bem pesada, então se você não quiser ouvir, pode pular pro próximo Survival.
Um dia, 7N7 encontrou um bebê em sua porta. Esse bebê era o Kukid. O 7N7 adotou o Kukid e aposentando o hacker que ele era, para focar em ser um pai. No entanto, o Kukid não aprendeu nada com os erros do 7N7. Kukid causou estragos semelhantes ao do seu pai, principalmente na Builder's Border Pizza. Isso fez o 7N7 ser colocado na lista negra do estabelecimento. Bem, um dia Kukid desapareceu, bem provável sendo levado para o Forsaken por Sprecton. Isso deixou o 7N7 muito triste mesmo, até ele cometeu um ato horrível que levou ele para o Forsaken. E é sério, é muito pesado isso que o 7N7 fez, então eu não vou falar aqui, beleza? Se quiser, vai atrás da lore. Bem, agora vamos falar do próximo sobrevivente. Gwest 1337 veio originalmente de uma animação chamada The Last Gwest. Nessa animação, Bacons e Gwest estavam em uma guerra. No final da animação de The Last Gwest, o Gwest ele vive a vida feliz ao lado da família dele. No Forsaken, Gwest estava no meio de uma guerra enquanto foi baleado pelo General Bacon. Como último recurso, Gwest se sacrificou usando uma granada contra o General Bacon. Com isso, ele foi levado até o mundo do Forsaken. E bem, era isso de informação que temos sobre o Gwest. Vamos pro meu personagem favorito. Let's go gambling! Oh, dang it. Chance, ele é um personagem original do Forsaken, pelo que eu sei. Chance nasceu em meio de uma riqueza imensa, cheia de glamour e prestígio. Todas as necessidades dele eram atendidas e também tinha tudo que uma criança poderia desejar. Chance nasceu ambidestro, com isso seus pais consideraram um sinal que Chance seria um grande sucessor de sua fortuna. Chance se metia constantemente em situações perigosas, apenas para sentir a adrenalina correndo em suas veias, mesmo que essas situações colocassem ele em sérios apuros com seus pais. Quando Chance atingiu a maturidade, ele foi logo jogado no cassino de seus pais. Chance conheceu uma pessoa chamada Aitraped, e depois de uma rodada de pôquer e refrigerantes, Aitraped e Chance viraram os amigos, e nem mesmo Chance sabia que eles tinham tanto em comum. Mas a única razão pela qual o Aitraped começou a falar com Chance foi o porquê ele descobriu que ele era filho do dono do cassino. Ele se aproximou do Chance apenas para ser levado até a propriedade deles, pois tinha um boato que os pais de Chance tinham uma chave de um enorme cofre que guardava toda a sua riqueza. Chance sempre viu Aitraped como um amigo próximo, alguém com que ele podia conversar todo dia sobre qualquer coisa. Mas Aitraped apenas via Chance como um peão. Assim que ele alcançasse seu objetivo, ele ia terminar a amizade com Chance imediatamente. Aitraped ficou impaciente com a demora do andamento da amizade deles, querendo se livrar do Chance rapidamente e resolveu o resto sozinho. Aitraped viu uma oportunidade de testar a sorte. Aitraped convenceu Chance a jogar várias rodadas de roleta russa, na esperança que a arma disparasse contra ele. O Chance é maluco. O que o Aitraped não esperava é que a sorte do Chance estaria no nível 100 e ele sempre era o último vivo. Após várias rodadas, Chance e Aitraped saíram do prédio que eles estavam. Chance sorria e, quando ele ia se gabar, o Aitraped interrompeu ele. Naquela exata noite, Chance e Aitraped desapareceram. A última memória do Chance foi ver um coração negro na mão de Aitraped, antes dele acordar em um lugar diferente. Bem, essa foi a história do Chance. Vamos pro próximo. No Roblox, seu nome verdadeiro é Matt Dusk. Ele foi um técnico do Roblox que atuou dos anos de 2006 até 2019. Também foi o segundo desenvolvedor contratado pela Roblox junto com o Shedletsky. Agora vamos pro Forsaken, meus amigos. No Forsaken, infelizmente, a gente não sabe quase nada da história dele e sobre ele em si. A gente só sabe que ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que o Sprecton teve que nerfar ele num nível absurdo. O Dunskar ele só é muito forte. Se eu não me engano, tem até uma teoria que o Sprecton teve que levar o Dunskar, tipo, não o Dunskar sozinho, ele teve que levar a casa do Dunskar. Ou seja, ou essa teoria é verdade ou o cara é forte pra caramba mesmo. Mas bem, o Dunskar, ele sabe bastante sobre o culto do Two Times. Ele acha o Two Times desprezível, porque o Dunskar sabe que o culto do Two Times é uma completa farsa. E cara, é literalmente isso que a gente tem sobre ele. Tipo,
É muito pouco que a gente sabe sobre ele e a gente só sabe que ele é muito forte. Mas bem, vamos para o último sobrevivente. O Tepe, bem, eu não achei informações sobre ele no Roblox em si, então só vou falar do Forsaken. Tepe era um Essa palavra é difícil de falar. Demolicionista. É isso. Que serviu o Roblox aos desenvolvedores, principalmente o Builderman. Ele destruía casas dos jogadores banidos, permitindo que as peças fossem usadas nas construções de novas casas. Mas quando os Robloxianos protestaram sobre a destruição das casas, os demolicionistas foram considerados banidos e caçados por manifestantes furiosos. Por isso, Tepe se mantinha trancado em sua casa com armadilhas, com medo de um manifestante querer vingança. Enfim, chegamos ao final de mais um vídeo. Meu amigo, que vídeo longo e trabalhoso. Esse foi o meu maior vídeo até hoje da história desse canal. E cara, se você chegou aqui, você tá me ouvindo nesse final, eu não sei o que te dizer. Muito obrigado por ter visto até aqui. Obrigado por ter aguentado esse meu microfone horrível que meu celular quebrou. Aí o microfone voltou horrível. Isso me entristece. Mas obrigado de verdade. Eu tô muito agradecido que você chegou até aqui. E, se possível, manda esse vídeo pra alguém, sei lá, qualquer coisa pra me ajudar. Esse vídeo dá muito trabalho, meu Deus. Só queria agradecer aqui os meus amigos Bia, Aisha, Ryuki e MM que me ajudaram nesse vídeo. E a mensagem final.